Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a esta edição do Tempo e Dinheiro desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Última segunda-feira do mês de setembro, agora todas as atenções voltadas para o clima no mês de outubro, para a economia a partir desse mês de outubro e, sem dúvida, voltado também à expectativa em relação àquilo que vai acontecer nos próximos dias na economia, na política e principalmente desses extremos que a gente vem acompanhando com relação ao clima. Região centro-oeste, chuvas pontuais foram registradas, mas baixa umidade, calorão, enquanto que a chuva retorna e volta com força. A expectativa que os três estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, além de São Paulo, até mesmo Mato Grosso do Sul, tem as chuvas intensas nesse período, mas mesmo assim, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, essa situação não é resolvida, porque vai faltar água, está faltando água também aqui no estado de São Paulo. Destaque, inclusive, com relação ao tempo, mostrando exatamente sobre a Revista Oeste, destacando a previsão do tempo para alerta de tempestades que estão sendo registradas nesse momento, chuva forte em várias regiões, 5 estados, portanto, altos volumes previstos: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Por enquanto, não começou a chover aqui em São Paulo. E no dinheiro, como é que está a expectativa? Tradicionalmente, toda segunda-feira, nós temos a chamada pesquisa Focus, que ouve analistas do mercado em relação à expectativa da condução da economia. Pelo menos o mercado segue aí com uma redução da inflação para de 4,83% para 4,81%. Agora, a média deve encerrar em 4,81%. Em relação ao dólar, o dólar deve, segundo essa mesma pesquisa, terminar em R$ 5,48. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos mostrar o que pensa a Folha de São Paulo em relação à condução da política do governo Lula, falando sobre a desaceleração econômica e a gastança que não tem fim. Folha de São Paulo destacando essa informação daqui a pouquinho no giro de manchetes. Aqui na capital paulista, nesse momento, a expectativa de que o tempo fique firme, temperatura acima de 30 graus, por enquanto 28 graus, e chuva isolada. O céu está limpinho, não tem pelo menos expectativa de chuvas aqui. O calorão, depois do final de semana frio, voltou a ser registrado aqui na cidade de São Paulo. Bom, falando sobre essa situação, sobre o clima, sobre o dinheiro, sobre a política. Daqui a pouquinho nós temos a participação de todos os especialistas aqui do Tempo e Dinheiro, mas, como sempre, nosso orgulho maior na abertura de toda edição do Tempo e Dinheiro está aí, né, nosso símbolo maior, nossa bandeira do Brasil, verde e amarela, e com ela nós damos início, e todo o orgulho que nós temos do Brasil pelo que acontece principalmente na expectativa, né, em relação àquilo que pode de melhor acontecer para o brasileiro, porque ele tem muita garra, muita força, né? Nós deixamos as mensagens diárias de que, como sempre, o Brasil vencerá. Com esta informação, essa expectativa, essa mensagem, damos a abertura a essa edição do Tempo e Dinheiro desta segunda-feira. Olá, seja bem-vindo mais uma vez a essa edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, dia 29 de setembro. Vamos aos destaques dos especialistas na abertura de hoje. Vamos lá começar pelo Vlamir Brandalize.
Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 29 de setembro, setembro indo embora, João Batista. Tempão aberto aqui no sul do Paraná, Curitiba com sol, fresquinho de manhã, 7 a 10 graus, agora já esquentou bem, tá uns 18, mas vamos lá, o mercadão tá mais ou menos que nem o clima. Poucos negócios, começando semana meio morno, Chicago com leve queda, mercado interno próximo da estabilidade, os prêmios vão mantendo aí os níveis em reais aí no mercado brasileiro, mercado de Porto, mercado de balcão, sem grandes novidades nesse começo de semana. Será que vai ser assim? Como é que vai ser? Plantio acelerando, o pessoal está acelerando o plantio, e a chuva, como é que tá? Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês. Semana quente, mais seca em parte do Brasil Central. No sul, mais instável. Detalhes na previsão. Chegando ao fim, o mês de setembro, o boi gordo tem preços estáveis, o mercado de carne segue aí patinando e a indústria com escalas mais confortáveis, principalmente vinda essas mesmas boiadas de confinamento e vendas a termo. Daqui a pouquinho a gente vai comentar a respeito do mercado do boi gordo, mas antes, vamos dar uma olhadinha como é que está na Bolsa de Chicago, Nova York, as cotações na abertura dessa semana. Tem aí a soja negociada com queda de 0,16% a 10 dólares 11 mais 37. O milho negociado a 4 dólares 22,40, 0,33 de alta. Trigo 5 dólares 21 mais 12, sobe 0,41%. Quanto ao café negociado na Bolsa de Nova York, hoje devolve parte dos ganhos da última semana, está aí. A queda de 1,48% a 372,43. Já o açúcar negociado com alta de 0,49% a 16,46. Algodão, 66,28, 0,18 de queda. Petróleo, 63 dólares e 30, tem uma queda em percentual até elevada, 3,68% de queda para o petróleo. Já o ouro, como sempre, em escalada altas praticamente diárias, 1,27 de alta hoje, a 3.857 dólares e 70 por onça Troy. E o dólar, Gleidson, vamos dar uma olhadinha como que está o dólar. Recua nesse momento 0,46% a R$ 5,31 mais 80. O índice Bovespa sobe 0,81% a 146.609 pontos. Mais uma vez, a Bolsa de Chicago para a soja, vamos dar uma conferida. Está aí, soja com queda de 0,19% a 10 dólares 11 mais 12. As negociações com café arábica em Nova York, aliás, o café robusta primeiro, está aí 0,14% de queda, 4.176 dólares por tonelada. Esse é o café robusta em Londres. Em Nova York, confirmando mais uma vez, café segue com queda de 1,35% a 372,93. Já o mercado do boi gordo, esse nas negociações lá na B3, apresenta variação positiva. Está aí o setembro ainda com poucos negócios, mas a rolagem de posições deixa ele do lado positivo, 304,70. A alta de 0,31%. Outubro, arroba negociada 307,50. 0,33 de alta. Novembro, 318,75. Alta de 0,49. E o dezembro a 324,30. 0,40 de alta. Daqui a pouquinho tem, aliás, antes, né, Gleidson, tem as cotações de mercado físico. 4 praças em queda, uma apresentou alta entre as 32 pesquisadas pela Scott. Referência em São Paulo permanece no boi comum a prazo, R$ 300 mais 50 centavos. Oeste do Rio Grande do Sul, 10,15, Pelotas 10,25, sul da Bahia 280,50. Daqui a pouquinho, Thiago Bernardino, também tem Iberville Neto comentando as negociações do mercado do boi gordo nesta segunda-feira. Bom, e tradicionalmente nós temos também o giro das manchetes, das informações do agronegócio brasileiro, que a gente vai acompanhar agora com parceria do Notícias Agrícolas. O Giro Agrícola, Gleidson. Milho CPEA, preço se enfraquece em todo o Brasil. Feijão, cotações atingem os maiores patamares desde abril de 2025, tanto para o feijão preto quanto para o feijão carioca, que seguem firmes em praticamente todas as regiões acompanhadas pelo CPEA.
Soja CPEA. Participação do óleo de soja na margem da indústria supera a do farelo pela primeira vez. Mandioca CPEA. Preço médio é o maior em 4 meses. Os preços subiram pela 5ª semana consecutiva. Síndrome da murcha no centro de São Paulo e em canaviais de todo o Brasil se tornam com um grande problema e um convívio com um inimigo de difícil combate. E não só isso, nós temos as manchetes também dos principais jornais. Vamos lá, Gleidson, as manchetes de hoje. Da revista Veja, Rússia ameaça a Europa sobre guerra com armas e destruição em massa. Da CNN, ex-ministro da China é condenado à morte por suborno. O ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais foi acusado de desviar 200 milhões de reais. No Poder 360, Brasil precisa ser consertado comercialmente, diz secretário dos Estados Unidos. Howard Lutnick cita também Índia e Suíça como nações que adotam práticas prejudiciais aos interesses norte-americanos. Da Gazeta do Povo, Luiz Fux volta a divergir de Alexandre de Moraes e pede a absolvição de 2 réus do 8 de janeiro. Da CNN, Câmara caminha para suspender e não caçar Eduardo Bolsonaro. Há um sentimento de não ceder à defesa do Palácio do Planalto e do STF de que o mandato do parlamentar seja cassado. No Metrópolis, Bolsonaro recebe Tarcísio em meio à pressão de aliados por bênção. O governador baterá a porta do ex-chefe como favorito a sucedê-lo, mas com mala de incertezas sobre apoio da família Bolsonaro. Do Poder 360, STF mantém prisão preventiva de Careca do INSS e Maurício Camisotti. A segunda turma votou pela manutenção dos mandados. Gilmar Mendes se declarou impedido de julgar o caso. No Jornal Globo, batalha do espólio de Marisa Letícia, ex-esposa de Lula, contra a OAS na Justiça, já supera R$1.300.000. Da Folha de São Paulo, criação de empregos formais desacelera com juro alto em 2025, mas o agro é exceção. Ainda da Folha de São Paulo, editorial, Lula semeou desaceleração econômica no final do mandato. Banco Central projeta um crescimento de somente 1,5% em 2026, efeito dos juros que freiam a inflação e o emprego. Não há espaço para mais despesas. Petista promoveu gastança no início do governo e pode antecipar crise se repetir na dose da eleição, diz a Folha de São Paulo. E como sempre, a gente faz um convite para você que nos acompanha, que não faz parte ainda do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, para que venha, faça uma degustação durante um período de 7 dias de graça, para que você possa tomar a decisão de fazer parte desse seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. Está aí, como sempre, João Batista Olive fazendo o convite e o telefone para que você mande uma mensagem ao 19 998132915. Vamos lembrar que no clube você vai acompanhar informações exclusivas do agro, você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp exclusivo com todas as editorias que são do teu interesse. Se você quiser saber mais informações do clima, você vai lá, todas as informações do clima, da soja, do milho, do café, do trigo, enfim, pecuária, tudo selecionada para que você não perca tempo na hora de buscar acessar, na hora que você busca acessar todas essas informações que são do interesse no agronegócio brasileiro e são do teu interesse, do teu interesse. Portanto, faça parte, mais uma vez, está aí, 19998132915. Portanto, tem aí análise de mercado, valores de prêmios, notícias do clima e os preços atualizados sob comando do Giovanni Lorenzon. Na palma da mão, todas essas informações para você do Clube do Tempo e Dinheiro. Veja só também, nós temos depoimentos, e foram vários ao longo das últimas edições,
de produtores e produtoras que estão e fazem parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Olha só o depoimento da Viviane Apoloni de Goiôerê, lá no Paraná. Repetindo, a Viviane Apoloni, Goiôerê, do Paraná. Ela faz parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Vamos lá? Oi, amigos. Faça como eu e o nosso grupo. Nós acompanhamos o Tempo Dinheiro, somos assinantes do Grupo Tempo Dinheiro em qualquer lugar. Aqui na roça, em casa, no administrativo, nossas decisões são tomadas a partir deles. Vamos juntos. Tá aí. Viviane Apoloni conosco, fazendo esse comentário, fazendo esse convite para que você faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Bom, falado isso, Gleidson, agora é hora de falar sobre o tempo. Vamos lá? E começamos com uma notícia internacional destacada pela revista Oeste: um tufão que deixou mortos, causa destruição no Vietnã, Filipinas, há milhares de desalojados, isso lá na região, no Vietnã e também nas Filipinas. Há formação de outros furacões, inclusive no próprio Caribe, e isso está sendo monitorado pelas principais agências de meteorologia e os alertas estão sendo feitos. Aqui no Brasil, Notícias Agrícolas destaca a atenção para a chuva forte no Paraná, Mato Grosso do Sul, além da baixa umidade no interior do Brasil. Calorão volta a ser destaque em Mato Grosso, Goiás, com umidade em emergência. Tempo seco, pouca chuva no Nordeste, temporais e tempo abafado no norte do Brasil, como a gente tem destacado, e a presença de um sistema de baixa pressão por volta, ali na altura, bem próximo do Paraguai, ainda mantém condição de pancadas sobre parte do norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná, além do Mato Grosso do Sul, e também a expectativa de chuvas aqui no estado de São Paulo. O jornal Globo aí fala, destacando o calorão de 40 graus no centro-oeste, sol do Rio de Janeiro, também no estado de São Paulo, e o alerta da umidade bem baixa nos estados que estão na região centro-oeste do Brasil. Bom, nós temos também 3 mapas mostrando as condições das chuvas, o volume para os próximos 8 dias. Começamos aí pelo estado do Rio Grande do Sul, enchendo a tela, vendo que em Santa Maria a expectativa é de 90,8 milímetros de chuva, Passo Fundo 51,2, Pagé 43,9, Porto Alegre 47,6. Temos também o mapa da sequência, Gleidson, para Santa Catarina. Está aí Santa Catarina com Abelardo Luz ali em 52,1 milímetros, Quilombo 56,8, Xanxerê 54,2 milímetros, Palmas 50,5, Chapecó 57,7. Também tem o Paraná, expectativa dos volumes para os próximos 8 dias, está aí. Cascavel está com 52,8, Guarapuava 29,7, Francisco Beltrão 86,9, Umuarama 30,6, mas naquela faixa mais acima temos ali Londrina praticamente sem chuva e aquela extensa faixa mais escura é de que a umidade segue abaixo ali da expectativa. Londrina tem no máximo 0,4 milímetros de chuva prevista para os próximos dias. O mapa do INMET mostra o corredor de umidade descendo pela Amazônia, no extremo do Brasil, atingindo o estado ali, Acre, até mesmo Acre, tem parte de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso do Sul, seguindo para o estado de São Paulo também, estado do Paraná, com boa parte ali daquela faixa mais extensa, mais verde mais escuro, com chuvas um pouco mais intensas. A parte amarela é onde falta água, a umidade está bem abaixo do ideal, e, lógico, chuvas ali registradas também pontualmente em algumas capitais do Nordeste, na faixa litorânea. Essa condição para hoje. Quanto ao tempo real, o satélite em tempo real mostra exatamente essa situação. Chuvas nesse corredor de umidade atravessando o estado do Acre, Mato Grosso, também parte do Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo com essa faixa de umidade. Por enquanto, essa chuva não chegou aqui, podem ser nuvens também sendo registradas, mas nos pontos mais ali intensos, mostra chuvas sendo registradas na região norte do Brasil nesse momento. Bom, vamos à previsão também para os próximos 7 dias. Vamos lá, Gleidson. A previsão do tempo vai desta terça-feira, dia 30, até a próxima segunda, dia 6, com muita chuva no sul do país,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo também, Mato Grosso do Sul, Brasil Central tem baixa umidade, calorão, destaque na região de Mato Grosso, também Goiás, com baixa umidade nesse momento. Pouca chuva no Nordeste, mas chuvas intensas registradas principalmente sobre o estado da região norte do Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina, parte do Paraná, sul do estado de São Paulo e também a região norte do Brasil. A faixa costeira segue com chuvas pontuais na região sudeste, no nordeste. A partir do próximo sábado, a chuva continua concentrada, volumosa nos estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e acaba se dissipando para alto mar a partir desse período, mas volta com intensidade a partir do próximo domingo. Ou seja, a chuva continua seguindo volumosa no Rio Grande do Sul, também parte do estado de Santa Catarina. Brasil Central com condição de baixa umidade, assim como em algumas regiões do sudeste, norte do Brasil, faixa leste do Nordeste, a região costeira e sul do Brasil, com chuvas volumosas nesse período. Direto para a Serra Catarinense, as informações do Ronaldo Coutinho. Olá, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de se inscrever. E o Tempo e Dinheiro, onde o pessoal também pode acompanhar, dar o like nos dois e se inscrever. E temos aqui, ó, de hoje até o dia 3 de outubro, nós temos aqui, ó, nessa grande área central do país, como a gente falou, tempo seco. Principalmente Tocantins, mais ainda Goiás, o sudeste como um todo. Tu vê que é pouquinha chuva aqui na parte sul de São Paulo, no Rio, no leste do Espírito Santo, pouquinha coisa. No centro-oeste a chuva fica mais aqui, ó, no oeste do Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul. A região sul tem mais estabilidade. Hoje talvez seja o dia mais seco por mais tempo. Deu até geada, deu meio grau aqui em Urupema, 0,9 em Bom Jardim e 1,6 em São Joaquim. Geada bem fraca. E aqui no litoral leste do Brasil, nós temos o quê? Sol, nuvens e chuva, principalmente aqui entre Pernambuco e Alagoas. E aqui, na parte oeste do Amazonas, boa chuva. Quando vai para os 15 dias, até o dia 13, a chuva começa a avançar. Essa região aqui, ó, a chuva começa a aparecer ali depois do dia 8, 9, 10 de outubro. Então, essa transição do período seco para o período chuvoso, que começou no dia 15 de setembro e vai até o dia 15, 20 de outubro, nós estamos agora no intervalo mais seco, que vai pegar esse período agora, essa semana, e aí semana que vem ali do dia 8, 10 para frente, a chuva começa a voltar nessa região e vai se espalhando. Acredito que do dia 15 em diante de outubro, aí sim começa de fato o período aguado. Aqui nós temos o quê? Uma chuva no litoral, uma boa, excelente chuva aqui no sul, até vai chover bastante, né, principalmente Rio Grande, Santa Catarina, metade sul do Paraná, melhor aqui no norte do Paraná. Em São Paulo começa a melhorar também na semana que vem, essa semana é uma semana mais seca. No Mato Grosso a chuva fica mais aqui nessa semana e semana que vem aparece por aqui. Nos vizinhos também. E aqui no norte, bastante chuva. Aqui começa a aparecer chuva ali do dia 8, 10 para frente. E aqui está no período seco normal. Aqui no oeste da Bahia também. Algumas pancadas de chuva começam a aparecer entre 8, 10, 11 de outubro em diante. Na região de Irecê, provavelmente ali perto do dia 11, 12. Na anomalia nós temos o quê? Toda essa faixa central do país, pegando o centro-oeste, sudeste e partes do norte, abaixo da média. No sul, fica acima da média. Se a gente pegar os últimos 5 dias, do dia 8 ao dia 13, diminui bastante, ficando já normal em grande parte, e começa aos poucos o quê? A entrar umidade. E essa semana também vai ser a semana mais quente do final de setembro e começo de outubro. Você vê que a chuva fica boa aqui, ó, na parte norte do Brasil, no leste e partes do sul. Na temperatura nós vamos ter o quê? Ó? Aqui, por causa da chuva, fica menos quente. Aqui é o ar frio que ainda está indo embora, mas ainda influencia. Temperaturas baixas de manhã cedo aqui em Minas, Espírito Santo, Bahia, baixas para a região, é óbvio. E aqui dá uma boa esquentada entre o Mato Grosso Sul, oeste e sudoeste de Goiás, Tocantins, essa parte de São Paulo, essa parte de Minas, máximas de 34, 39, com pontuais acima de 40 nessa semana. Aqui no sul, calorzinho, mas nada demais. Deu geada hoje aqui no topo de Santa Catarina e topo do Rio Grande, e na região de Pinheiro Machado também, na faixa de 1 grau. Aqui meio grau em Urupema.
Essa semana puxa mais para o calor. Semana que vem já cai a temperatura e pode entrar um frio mais forte ali no dia 8, 9 e 10 de outubro. Então, essa semana marca o calor, que depois vai começar a entrar umidade e vão vir instabilidade, e aí semana que vem cai a temperatura aqui no Brasil Central. Então, vamos ter uma semana quente entre a região do Mato Grosso do Sul, boa parte de Goiás, centro-norte e oeste de São Paulo, norte do Paraná, oeste de Minas e Tocantins. E, claro, o interior do Nordeste, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, oeste da Bahia, toda essa área aí com máximas de 34, 39 graus e pontuais acima de 40. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Bom, aproveitando, vamos lá também agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, só para poder fazer um convite, né? Isso sempre vai contribuir para que a gente possa cada vez ficar mais forte na transmissão de informações. Nós temos mais de 1.100 pessoas acompanhando só pelo YouTube e apenas 230 likes, né? Desce o dedo. Se está acompanhando aí, já coloca lá, dá um joinha para que a gente possa ficar aí cada vez mais forte nesse sentido. Quero agradecer a participação, como sempre. Chegou primeiro aqui Vanderlei Carlos Amadei, dando boa tarde. Sol 23 graus em Erechim, no Rio Grande do Sul. Renato Calzeta, dando boa tarde. Santo Ângelo. Sábado e domingo choveu 40 milímetros, hoje 25 graus e vamos em frente. O Miguel Zonzin Neto, boa semana a todos de Buritizeiro. Tem um sol para cada um, diz ele. Levi Caixeta, na Fazenda Cabral, Pato de Minas, também. Choveu 70 milímetros. O Paulo não está deixando o sobrenome nem a cidade, dando boa tarde, mas boa tarde para você, Paulo, também. Farofa Moreira, lá em Pinhão, sol alto no Pinhão, Paraná, Brasil. Agora o Mário Teixeira está dando boa tarde a todos. Um abraço para o João Batista. Daqui a pouquinho ele vai deixar um recado para todos acompanharem. O Osmar Valtric dando boa tarde. Mário Teixeira, nada de chuvas na região norte do Paraná. O Antônio Botaro dando boa tarde, pensando no Edson Fachin. Será que é bom, pior? Não, para o Barroso? Será que é tudo, né? Vai ser resolvido alguma coisa? Daniel Pereira, Moacir Guarnieri, Fabiana Silveira. E agora nós temos também alterações ao longo da programação nesta semana. Portanto, presta atenção no que o João Batista Olive está deixando de recado para você que é sócio, né, do Tempo e Dinheiro, para você que nos acompanha nas mídias sociais a respeito das mudanças na programação aqui do Tempo e Dinheiro a partir dessa semana. Recado do João Batista, solta aí, Gleidson. Comunicado Tempo e Dinheiro. Novos horários, novas informações, maior cobertura. A partir desta quarta-feira, 1º de outubro, o Tempo e Dinheiro terá nova programação com formatos e horários atualizados. Nosso objetivo é simples: entregar a informação primeiro, na hora certa, no momento em que ela acontece. A nova programação já se inicia nesta quarta-feira com as matérias sendo publicadas logo pela manhã. Manteremos o ao vivo das notícias da soja com o Vlamir Brandalize às 13 horas, horário de Brasília, como já é tradicional. Na programação da tarde acompanharemos o fechamento do mercado para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Tempo e Dinheiro, na defesa do agro, ao lado do produtor rural. Portanto, essas informações, né, você que nos acompanha, mudanças aqui na programação, o conteúdo continua o mesmo, cada vez mais focado na produção, na economia do agronegócio. A partir de quarta-feira, mudanças aqui previstas para o Tempo e Dinheiro, que faz agora um breve intervalo, daqui a pouquinho de volta com Vlamir Brandalize. Vamos lá, Gleidson. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio: consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro.
Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Bom, estamos de volta com essa edição do Tempo e Dinheiro desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Aqui em São Paulo, 28 graus, está esquentando bastante. Expectativa que chegue pelo menos aos 30 graus. Algumas regiões da região centro-oeste, né, a temperatura está elevada, tem muita seca, né, falta de umidade, quanto que aos estados do sul, a expectativa é de chuva no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, Paraguai também, ao que tudo indica, deve ter uma precipitação bem volumosa. Daqui a pouquinho a gente volta a comentar sobre isso. Mas antes, vamos às cotações na abertura dessa semana, lá na Bolsa de Chicago. A soja segue nesse momento com queda de 0,25% a 10 dólares, 10 mais 50. Quanto à soja negociada também nas demais posições, 2,75 de queda. Janeiro a 10 dólares 30,25, março 10 dólares 46,25, maio 10 dólares 60,50, o julho 10 dólares e 71, queda para a soja na Bolsa de Chicago. Na B3 base, Porto de Paranaguá, recua 0,27%, cotada em dólares, a saca para novembro a 22 dólares e 29, janeiro 22 dólares e 71, queda de 0,18%. Portanto, está aí a soja negociada na abertura dessa semana, e é praticamente o último, reto final de setembro, em queda na Bolsa de Chicago. Bom, vamos saber dos detalhes todos a respeito do mercado da soja. Vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize, oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Lise. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Tá de blusa aí, eu já estou de camiseta aqui, tá com 28 graus aqui em São Paulo e deve subir mais a temperatura. E aí, geando ou não? Com neve no Paraná, em Curitiba? Não, amanheceu meio fresquinho, tava aí uns 8, 10 graus, Sérgio, e agora esquentou, agora tá bem quentinho aí, deve estar uns 17, 18 graus. É, mesmo assim, né? Essa oscilação é muito grande, né? Essa chamada amplitude térmica entre a máxima e a mínima tem variado bastante. Ô, Branda, como é que começa essa soja nessa segunda-feira, última segunda-feira do mês de setembro? O mercado está pressionado por lá. O que está acontecendo? Sérgio, por que está levemente pressionado? Hoje, todas as commodities, se olhar a lista das commodities ali, estão em baixa, né? Então é sinal de que o mercado tá na expectativa de notícias da área econômica, governo americano, né? Eles começaram tudo embaixo. Olha o petróleo como tá uma queda forte aí, ó, 3,7%. E agora a gente já chegando ao meio do pregão, a gente tá vendo que começou a virar um pouco aí, só o trigo, o milho. Mas o soja ainda levemente pressionada, Sérgio, por quê? Porque hoje à tarde tá o relatório de colheita, né? E a colheita americana está andando normal lá. Há uma expectativa aí que já venha de 12% a 15% colhido no relatório de hoje à tarde. Então, a colheita andando bem, safra evoluindo para a reta final, né? A maioria das lavouras em fase de maturação e colheita, né? A safra americana vai se definindo, então isso pesa.
E o fator China continua, né, Sérgio? A questão é que a China não tem aparecido para comprar soja americana. E não é só soja, a China não tem comprado milho, não tem comprado sorgo, que ela compra também nos Estados Unidos, não tem comprado DDG da indústria do etanol, ou seja, tá tudo, China travou lá, e a guerra comercial e as negociações seguem em paralelo, Sérgio. Então, isso reflete nesse começo de semana que também olha para cá, Sérgio, porque o mercado está olhando para cá e está vendo que nessa semana a nova frente de chuvas deve chegar aí às regiões produtoras e o plantio aqui no Brasil vai ganhar ritmo. Então isso também acaba pressionando o mercadinho lá de Chicago, num período que normalmente é frágil, né? O momento final de setembro, agora termina amanhã um mês, é um período de muita calmaria, né? Porque ainda não chegou efetivamente a safra americana que está no começo da colheita, safra brasileira está perdendo o ritmo de exportação, porque agora começa a ganhar ritmo milho, né? Então, mercadão aí meio de lado e aqui no Brasil, cotações aí estão muito parecidas como sexta-feira, Sérgio. É um começo de semana morno, que é normal para esse período do ano. Geralmente, nesse período, né, liquidação de posições, lá na Bolsa também, rolagens de posições. No finalzinho do mês, sempre tem uma pausa para poder observar o que vai ser feito, tomar as decisões, né? Mas o clima está no foco das atenções. A gente pode dizer que esse mercado vai entrar com foco no clima também? Vai ser climático daqui para frente ou não? Ainda é cedo, Brandão. Olha, o mercado climático no Brasil ele ganha força no final de outubro, Sérgio, porque a nossa safra pode ser plantada até lá no começo de dezembro, né? A grande questão é que se você atrasar, você tem problema para plantar depois a segunda safra, né? O milho, o sorgo, de segunda safra ou safrinha. Mas o mercado para a soja ele vai vendo o mercado climático depois de outubro, né? Agora, final de setembro e a primeira quinzena, pelo menos, de outubro, ele olha pouco no mercado climático brasileiro, porque tem muito tempo ainda para plantar, Sérgio. Então, isso para o mercado lá fora, ele olha e diz, não é problema. Mas como está entrando indicativos de novas chuvas chegando aí nesses próximos dias, ele está mostrando essa calmaria de começo de semana, né? Um mercado que está levemente frágil, né? Ele não está tendo fôlego positivo nesse, vamos dizer assim, segunda-feira, véspera de fechamento de mês, né? Tem isso também. Agora, a prioridade mesmo nos portos aqui do Brasil é o milho. Tem soja ali disputando espaço para o milho e o milho está ganhando essa queda de braço, é isso? De agora em diante é o milho, sim, porque tem muita programação de embarque de milho, né? E a soja começa a perder fôlego, mas a soja está procurada, Sérgio. Ela está procurada porque está mantendo prêmios fortes, né? Hoje o vendedor quer 195 no prêmio outubro-novembro, ele quer 190, 195 também no dezembro, e o comprador está querendo pagar 175. O prêmio melhorou, né? Lembrando que uma semana atrás, exatamente uma semana atrás, foi o Milei que entrou em ação, né? Que ele cortou as retenções na segunda-feira da semana passada. O mercado de Chicago despencou na última segunda-feira, em função do corte das retenções argentinas. E as retenções da Argentina voltaram para os grãos aí na quarta-feira, já voltou ao normal, porque já tinha atingido a meta dos 7 bilhões. Então, há uma semana atrás, o Milei interferiu. Passado uma semana, hoje o mercado andando meio de lado, leve pressão negativa, mas mais em cima da condição de clima americano, colheita americana e possibilidade de plantio no Brasil começar a andar com ritmo mais forte nos próximos dias. Basicamente, que está influenciando isso, porque se a gente olhar até o câmbio, também não está tendo aquela pressão grande aí para um lado, para o outro, numa semana muito de calmaria, né? Aqui no mercado brasileiro, até o câmbio pela manhã estava em queda, né? Porque ele acredita que o governo brasileiro vai tentar as negociações com os Estados Unidos na semana, né? Então, veja, é uma pequena queda, mas... E sendo que num dia de véspera de fechamento de mês, é normal o pessoal comprar dólar para mandar para fora para cobrir contas, né? Hoje está muito tranquilo, parece que não está nem acontecendo esse movimento de compra de dólares para mandar para fora. Por quê? Porque a entrada de dólares para aplicar no mercado financeiro brasileiro, juros de 15% ao ano aí da taxa Selic, está muito forte ainda. Muito investidor
trazendo dinheiro para aplicar no mercado financeiro brasileiro. Não é para aplicar no setor industrial, para aplicar no Brasil. É para aplicar e tirar esses juros altíssimos aí, Serginho, que estão sendo praticados. É um movimento de especulação financeira que está acontecendo, que é normal quando tem juros altos, que nem nós estamos tendo agora, né? É o capital especulativo, né? Segundo a gente tem acompanhado, o Brasil só perde para a Turquia, né, em juros reais, né? Tem o segundo maior juro do mundo, portanto, tá aí. Entra dólar e essa valorização do dólar também, em alguns momentos, só se dá aqui no Brasil, porque o dólar está se desvalorizando no mundo todo. Agora, se ele tiver uma queda maior daqui para frente, pelo menos a pesquisa Focus lá mostra final de 2025 a 5,48, né? Mas não tem tido muita. Né, o pessoal não está acertando muito, não. Mas se o dólar eventualmente cair, isso o produtor deve ficar atento. Né? Ele não pode ficar esperando nada, ele pode buscar fazer alguma alternativa também, observando o dólar, travar também com dólar, travar com soja. Geralmente isso acontece. Como é que funciona isso, hein, Brandão? Olha, Sérgio, um momento bom do produtor aí aconteceu no final lá no mês de junho, julho, começo de agosto, até uma boa parte de agosto, que foram os melhores momentos do ano. Agora o mercado está tentando se manter, né, Sérgio? Então, ele está tentando se segurar, mas ele já está segurando num patamar aí de 8 a 10 reais, alguns lugares que nem Porto, 12, 14 reais menor do que foi o melhor momento do ano. Então está longe dos melhores momentos do ano, em função de que o dólar hoje na faixa de 5,30, perto disso, ele está longe daquele 5,70 que ele trabalhou aí, questão de uns 2 meses atrás. Chicago também já trabalhou entre 10,5 e 11,20, agora está aí na faixa dos 10,20 aos 10,70, que nem está mostrado aí no julho, 2026, né? Então o mercado é agora mais calmo. A boa notícia é que ele não está caindo muito, né? Mesmo sem China nos Estados Unidos, colheita americana, plantio brasileiro, todos que são fatores negativos para a Bolsa, mas o mercado está tentando se segurar aí nesses 10,20 no janeiro aí, os 10,70 ali no julho. Lembrando que o julho já deu 11,20, 11,10, então está longe do bom momento que nós tivemos. Quando o mercado sentir a presença da China voltando a comprar nos Estados Unidos, que provavelmente vai acontecer mais adiante, nós vamos ver aí uma pressão positiva nas cotações aí, certo? Por enquanto, banho-maria, né? Plena colheita, banho-maria, é normal ter a pressão negativa e o mercado está seguindo a lógica dele mesmo. Tem duas coisas, dois itens que eu gostaria de reforçar, né? Primeiro é que os prêmios estão disponíveis, atualizados, está aí o telefone, inclusive, dos prêmios, o Brandalize faz toda essa atualização, já está atualizado, né? O telefone está aí, Já entrou os prêmios da manhã, já entrou 29 os prêmios agora do meio-dia, já está tudo atualizado, os prêmios do momento aí que estão sendo praticados nos portos. Pessoal que faz parte do clube está recebendo as informações aí e dá para tomar suas decisões aí, usar como uma ferramenta de fazer bons negócios, né, Sérgio? Para isso que tem o Clube do Tempo e Dinheiro, né? Ferramenta para o produtor fazer bons negócios. Nós estávamos mostrando lá na sexta-feira, lá em Balsas, no Maranhão, tinha um grupo de uns 80 a 100 produtores, que nós fizemos uma palestra. A importância dele participar aí no Clube do Tempo e Dinheiro, e vamos ver se o pessoal realmente vai cumprir o que o pessoal comentou lá. Não, na semana que vem a gente entra no Clube do Tempo e Dinheiro para também ter mais gente e ter mais força aí para pegar mais informação para o produtor em todas as regiões do país e até no Paraguai. Hoje a gente está acompanhando o pessoal lá no Paraguai também olhando o Clube do Tempo e Dinheiro, Sérgio. E antes de mostrar, inclusive, a tua chegada ou saída, não sei exato se foi lá de Balsas, quando você registrou, né, aquelas informações lá, aquela estrada toda levando a produção de soja e grãos na região lá de Balsas, no Maranhão. Lembrando mais uma vez, né, que temos também o Fernando Sufiati, né, lá em Cascavel, disponível para oferecer as melhores alternativas de investimentos. Aí sim o telefone é outro, 19 971 108610, para aqueles que têm interesse, querem saber ou ter uma assessoria exclusiva, liga, manda uma mensagem aí no 19 97110 8610. É sempre bom você ter uma canetinha do teu lado aí, mas se você perdeu esses números, vai lá
resgata essas informações na página oficial do Tempo e Dinheiro, aqui mesmo durante a programação. Agora, a gente pode mostrar a sua chegada ou sua saída, sua chegada até Balsas, né? Vamos lá, Gleidson, solta o vídeo que o Brandalize fez lá em Balsas, no Maranhão. Estamos aqui no Maranhão, olha o Maranhão, já está aqui esperando a chuva para plantar. As terras estão prontas aí, ó. E a terra que não acaba mais, né? Vai embora. Esperando a chuva. Terra bonita, olha que lugar bonito. Planinho, na mesa. Esse é o Maranhão, veja aí. Hoje é dia 27 de setembro. Montanhas, Maranhão, região de Carolina, região das Cachoeiras, os turistas aqui do Maranhão muito bonito, passando no meio das montanhas que tem por aqui, morros, chove, mas chove, as nossas montanhas do Maranhão, essa região bonita de Carolina. Estradão, hein? E área a ser cultivada. Tá chovendo, muito calor lá também. Tava esperando chuva, não, Brandão? Olha, Sérgio, aquela região ali de Balsas, ali no Maranhão, essa parte importante da produção, né? Cresceu muito e tem muito potencial. A gente mostrou ali algumas áreas já estão prontas para plantar, ainda não recebeu chuvas. Algumas receberam chuvas, um ou outro produtor, alguma áreazinha já plantou, mas no geral lá está esperando chuva agora para outubro para começar efetivamente o plantio, Sérgio. Essa estrada que a gente mostrou é a estrada que vai de Balsas à Imperatriz, que vai para o Estreito, que sai de Balsas, que vai pegar a ferrovia para carregar para ir para o Porto. Ou seja, é um caminho onde que circula a produção, né, Sérgio? E a parte das montanhas que a gente mostrou ali é aquela região de Carolina, que é uma região turística ali, que tem muitas cachoeiras, um lugar muito bonito. Ali tem mais turista estrangeiro que brasileiro que chega nessa região, porque quem passa ali no meio parece mais ou menos o Grand Canyon nos Estados Unidos. A vantagem é que aqui acaba chovendo e tendo vegetação em cima das montanhas dessas áreas aí. Lá no Grand Canyon praticamente não tem chuvas, daí é tudo deserto e não tem vegetação. Mas aqui mostra que o Brasil tem a produção ali naquela região de Balsas, Riachão, toda essa área de produção, a própria região de Imperatriz aí também tem, o Estreito, mas essa parte de Carolina já tem uma região que tem parte que o produtor até planta alguma área, mas principalmente a pecuária e a parte de turismo que tem muito potencial ali, Sérgio. Esse é o Brasil, né? O Brasil do agro, do turismo, tudo isso poderia ser bem aproveitado e o Brasil ser um paraíso do mundo, né? Um paraíso do turismo e da comida, né? Então temos tudo isso na mão, né, Sérgio? Olha que cada imagem bonita que aparece Bonito e é mesmo. uma região espetacular aí. O Brasil é caro para o brasileiro fazer turismo dentro do Brasil mesmo. E mal o Brasil conhece o próprio Brasil. Mas é isso. Bom, no Paraná, inclusive, destacando sobre o clima, Notícias Agrícolas fala que tem atrasos no plantio por falta de chuva. Inclusive, o destaque, Gleidson, do NA está aí mostrando que Paracatu, Minas Gerais também. Né, não só no Paraná que tem registro de atraso no plantio de soja, mas Paracatu, Minas Gerais também vai começar a semeadura só na segunda quinzena de outubro. É isso que você estava falando, né? Está esperando a chuva chegar, mas aí no Paraná o atraso também começa a ser registrado. Não preocupa ou não? Olha, Sérgio, não é que é de preocupar. O importante, se a chuva chega cedo, o produtor consegue fazer uma lavoura depois na sequência de uma safrinha de milho, num período bem cedo e no ideal, né? Então corre menos riscos e consegue ter duas safras cheias, né? É a mesma coisa que acontece aí na manchete, né? Paracatu é Minas Gerais, aí o centro do Brasil ainda não chegou a chuva efetivamente, mas aparentemente nós estamos dentro da normalidade, Sérgio. É normal nesse período ainda a chuva ser aquela chuva de pancada, a chuva chegando de maneira calma em alguns lugares.
Mas aqui no Paraná, pelo menos, a gente está vendo que nessa semana deve ter chuvas e a condição melhorar. Daí, próxima semana em diante, talvez a chuva chegue também já aí nos estados centrais, no sudeste, né? E a parte central do Brasil, e os produtores vão seguir com o plantio, né? Tá dentro da normalidade, acho que não há nenhum problema nesse início de safra por enquanto, Sérgio. Aí, para poder passar régua na soja, tem um registro, né? E, como sempre, o Moacir Guarnieri presente aqui conosco, mandando esse registro lá de Boa Esperança. Mostra para gente, Gleidson. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. 29, 9 horas da manhã, final de setembro. Estamos aqui preocupados, João Batista. Olha aqui esse sojinho aqui, ó. Foi plantado dia 25 e tá nascendo. Tá sofrido. E o sol tá, ó. O solzinho tá sapecando os cotilédonos dele. Barbaridade. Cadê nossa chuva, João Batista? Aqui, ó. Tá querendo estourar e a terra tá secando rápido. Faz parte. Um grande abraço a todos. Faz parte, mas o Guarnieri aí tá preocupado, Brandalize. Tem que ficar preocupado, né? Porque a lavoura nessa fase de germinação aí pegava muitos dias de tempo seco e além disso, calor extremo, ele acaba perdendo muita planta, né? Depois, às vezes, ainda tem que fazer replantio nessa área. Então, torcemos aí que a chuva chegue já nessa semana aí para dar condição de umidade no solo, temperaturas um pouco mais amenas, para a safra arrancar numa condição boa, né? Porque ela está germinando e agora precisa de uma temperatura mais amena e uma umidade boa no solo para ela conseguir evoluir, né, Sérgio? Isso a gente está torcendo que aconteça lá para o Moacir e para todo o Mato Grosso, que está na mesma condição que ele, e aí nos estados do Mato Grosso do Sul, e que venha chuva também para o Paraná, né? Paraguai estava com muito boas condições até a semana passada, agora o produtor já começa a reclamar um pouco que está calor. Estamos esperando que condição de clima melhore para todo mundo colher uma boa safra e ter grandes volumes de alimentos, Sérgio, porque é importante, primeiramente, o produtor colher uma boa produtividade, depois o mercado ele se ajeita no ano, o produtor tem os cavalinhos encilhados para ele aproveitar, né, e montar, né? E antes de falar sobre milho, passar régua aqui, o Ildefonso Alzec falando que tem muito calor, falta chuva, plantio seco e preocupa a safra 25-26 da soja. Já o Neymar Fensky dizendo que soja está parada, não vai nem volta, R$ 120 hoje, fica entre 116, 123, vai e volta, ou seja, esse mercado da soja está aí oscilando bastante, né? E o Delfonso só acrescenta aqui, cuidados com o plantio e investimento é o momento para pensar. Aliás, cuidados com o plantio, o investimento é o momento para pensar. Exatamente, Sérgio. As cotações que ele citou, está dentro desse janela aí de preço, não tem flutuado muito porque segue comprador, né? Segue comprador aí no Porto, né? E o prêmio está mantendo firme. E Chicago caiu, mas não caiu muito, né? Então, essa condição de próximo da estabilidade para o produtor, flutuações pequenas para cima e para baixo. Hoje está igual sexta-feira no mercado doméstico e começou a semana com poucos negócios. Pela manhã o pessoal não apontando muitos negócios, Sérgio, mas já tem mais de 73% da safra negociada. Isso representa uns 125 milhões e 200 mil toneladas já negociados da safra, que foi 171 milhões e meio. Mas tem muita soja na mão do produtor ainda, Sérgio. Essa é a questão. O que me preocupa, continua me preocupando, é a questão da safra nova. Safra nova, nos nossos cálculos, ainda está com 19,5% dela negociada. Quando o normal seria uns 28%, e depende do estado, como Mato Grosso, acima de 30%. Então, muita soja sendo adiada, que pode ter a obrigação de vender lá na colheita. Isso não é interessante para o produtor precisar colher e ter que vender na hora. Às vezes o risco é de perder bons valores ali nessa hora. Então o produtor tem que se preparar para isso, Sérgio. Vamos para o milho então, Brandalize, podemos? Vamos lá no milho, vamos lá no milho. Milho.
Negociações na Bolsa de Chicago, primeiro está aí, todas em quedas, aliás, todas as posições em queda. Dezembro, 4 dólares 20,50, março, 4 dólares 37,25, maio, 4 dólares 46,50, julho, 4,52,75. Lá na B3, aí sacas em reais, base Campinas, R$ 66,00 mais 7 novembro, 69 mais 1 janeiro, março, R$ 71,74, maio, R$ 70,54. Esse milho, Brandalize. Olha, Sérgio, o começo da semana do milho é o começo de semana mais fraco, né? Porque o Porto hoje está pagando um pouco menos que a semana passada. Na média, ele está R$ 1 menor do que estava na semana passada, porque Chicago acabou entregando um pouco, né? Ele estava negativo de manhã, lá em Chicago, o milho, agora ele está levemente positivo, virando um pouquinho as posições. Mas o principal é que a B3 também está patinando, né? Ela acabou perdendo, o maio era 71 e pouco na semana passada, agora está abaixo de 71. O março aí está tentando segurar acima de 71,5, mas também frágil. O novembro aí vai seguindo perto dos 66, desde a semana passada com poucas novidades. Mas a B3 também está de olho, né? E a demanda que a gente acreditava que normalmente acontece no final de setembro, outubro e novembro, ainda não decolou como acontecia em outros anos. Não decolou por quê? Ainda tem muito milho para comercializar, temos quase 60 milhões de toneladas, 58 milhões de toneladas, entre milho safra de verão que foi colhida e da safrinha na mão do produtor. Então isso dá uma tranquilidade para a indústria de ração, para a indústria de etanol, e a gente está vendo os negócios sendo realizados localmente, ali onde tem uma indústria de etanol, porque se a milho compra, ela compra o que precisa e sai, onde tem uma indústria de ração, compra e compra e sai. Tivemos uma safra recorde de sorgo também, que está entrando no mercado para ração, para etanol, mais de 6 milhões e 100 mil toneladas, então ainda não conseguiu decolar aquela pressão, aquela compra efetiva de milho, e isso acaba trazendo uma pressão negativa aí na B3, né? A B3 frágil nesse começo de semana, mas também não tem um fundamento de ir à bancarrota, não, porque mesmo que a gente está com a safra boa, sobrando milho internamente, mas no mercado global não sobra milho, o mundo continua comendo mais, consumindo mais, e aqui dentro provavelmente nós vamos consumir mais que era previsto, porque o setor do etanol está crescendo a passos largos aqui no mercado brasileiro para a produção de etanol de grãos. Então isso ajuda aí, provavelmente as posições para frente vão ter um suporte melhor. Já lá em Chicago, hoje é colheita, relatório daqui a pouco sai, né, do USDA com colheita. Ele pela manhã estava 2, 3 pontos, agora 1,5 ponto. Algumas posições já passando para o lado do verde aí, né, do Chicago, no milho, um pouco menos positivo. Na expectativa de que venha o relatório do USDA aí com colheita. Muitos apostam que vai estar aí entre 17 e 18, os mais otimistas apontando já mais de 18% colhido. Vamos ver o que o USDA traz agora depois das 5 da tarde aí, mas a colheita está andando por lá e por enquanto não tem problema grave não. Esse é um ponto importante do milho aí, que segue na calmaria também, Sérgio. Uma variação de 1 ponto, 2 pontos não é nada significativo. Mercado preços e balcão, isso praticamente está sendo monitorado, está em banho-maria, é isso? Tá tudo estável em relação à sexta-feira, a gente já passou lá para o clube também. Os preços de balcão a nível de Brasil, pega ali mercado de gaúcho, sem grandes novidades, mercado nacional aí tá com pouca novidade também no mercado. Em alguns locais, o produtor reclama que houve até uma pequena queda nas cotações aí nesses últimos 3, 4 dias aí, em função de que o setor de balcão apontando que não está conseguindo repassar o milho para frente e algumas posições caíram, R$ 1, R$ 2. Algumas reclamações que a gente vê dos produtores frente ao milho aí já é reta final do mês de setembro, né? Amanhã fecha o mês e era um período que era para ter mais demanda e por enquanto está muito parada a demanda efetivamente de grandes volumes, Sérgio. Tá certo. Bom, só para poder finalizar aquilo que a gente comentava a respeito do clima, tanto para a soja quanto para o milho, lógico. O Gilberto Barreto, ele é do norte do Paraná, ele está dizendo que 15 dias praticamente sem chuva e, diante disso, a janela do milho safrinha vai encurtar. Essa é uma preocupação também, não, Brandalize?
Olha, Sérgio, isso é importante para o produtor, né? Essa janela do milho safrinha, porque o produtor tem que plantar a soja, daí a maioria tem que se preparar aí com os insumos para a safrinha. E ainda tem uma dúvida, né? Muita gente tá aquela dúvida com relação à nova safrinha, como é que ele vai plantar, quanto, né? Porque tem que comprar semente, fertilizantes, defensivos, e o custo de produção está bem apertado aí perante os valores de mercado, né? Que o milho está barato, vamos dizer assim, popularmente barato, né, Sérgio? Com o milho à mão do produtor. Então, é uma situação que favorece o setor consumidor. O milho é barato, ele favorece o setor da indústria, da ração, a indústria de etanol. Mas mesmo barato, esses não estão comprando de maneira agressiva aí para tentar controlar a cotação, que não consiga evoluir muito, principalmente nessa virada de mês. É isso que está acontecendo agora. E o atraso da soja possivelmente possa atrasar um pouco e complicar aí a situação do milho safrinha para entrar na janela ideal, né? Se já entrar milho safrinha lá no mês de março, aí já aumenta os riscos, né, Sérgio? Tem isso também, né? Bom, só para poder finalizar, passando a régua no milho, Luiz Carlos Rodrigues, né, e Tamboara, né, norte, noroeste do Paraná, tempo seco, rezando para que normalize essa chuva, e há muito tempo não temos normalidade de chuvas, cita aqui o Luiz Carlos Rodrigues. Antônio Botaro dando boa tarde também, e o Vanderlei dando uma boa tarde, falando, pô, tem uma chuvinha para nós lá em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Manda um alô para eles lá, Vanderlei, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Bom, passando a régua, Brandalize, milho, eu vou com as cotações do trigo aqui. Pode ser? Vamos passar a régua para Vamos milho? lá. Manda a chuva para eles lá, Sérgio. Você que é o que faz chuva aí, faz a dança da chuva e manda a chuva aí para todo esse pessoal do norte, noroeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Manda a chuva e abraço para eles lá. É isso aí. Brandalize, um abraço para você, até amanhã. Até amanhã, Sérgio. Estamos amanhã, último dia do mês. Fechando o mês. E daí, você vai junto na comitiva lá para os Estados Unidos, lá com o presidente, lá conversar com o Trump ou não? Será que vai ou não vai? Vai sim, ó. Olhos nos olhos, ó, olhos nos olhos. Tá bom, não acredita? Não. Que é isso? Né? Vamos desviar o olhar, Até amanhã, Serginho. Abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Igualmente. Bom, Gleidson, vamos à cotação do trigo. Na sequência tem hortifrutis também. Está aí 0,5% de alta para o dezembro, $5,20 mais 25. Março, $5, 38,25. Maio, $5, 50,25. Julho, $5 e 61. Negociações mistas para o trigo na Bolsa de Chicago. Antes de falarmos com o Maurício Bellinello, que daqui a pouquinho vai comentar um pouquinho mais o que está acontecendo na economia, no mercado como um todo, nós temos também as cotações dos hortifrutis. Vamos lá, que tem oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Apuração do CPEA, apoio da LS Tractor. Começamos pelo preço do leite ao produtor no mês de julho. Daqui a pouco nós teremos a apuração feita para o pagamento no mês de agosto, mas por enquanto está aí na tela o vencimento, aliás, a captação do mês de julho paga ao produtor lá de Minas Gerais ficou em R$ 2,70 mais 39 o litro. Em breve, a apuração do mês de agosto. Ovo branco, FOB, em Basto, São Paulo, caixa de 30 dúzias, R$ 135,00, mais 2 centavos. A batata Asterix especial no atacado de São Paulo, capital, R$ 33,33, saco de 25 quilos. Melão amarelo ao produtor no Vale do São Francisco, a caixa de 29 quilos, R$ 2,00 mais 4 centavos o quilo. A laranja na indústria de 40 quilos de 800, em São Paulo a R$ 50. Mais uma vez lembrando que a LS Tractor apoia a apuração dos hortifrutis conosco aqui diariamente. Bom, nós temos também as notícias da mandioca, do mercado de mandioca. As informações com Fábio Isaías Felipe do CPE. Vamos lá, mercado de mandioca, Gleidson. Olá, você acompanhando o canal Tempo e Dinheiro, mercado da mandioca, mais uma semana de preços em alta.
Este cenário, ainda atrelado a uma retração de produtores por conta de rentabilidade, a indisponibilidade de lavouras disponíveis para colheita e também a questão climática. Ainda prevalece o clima seco em muitas regiões e, consequentemente, pouco se avança com a colheita. Consequência é mais uma semana de preço subindo, a sexta consecutiva. Preço médio da mandioca, considerando regiões de Mato Grosso do Sul, Paraná e Estado de São Paulo, teve acréscimo de 3,4% na semana, indo a 94 centavos o grama. Lembrando que a mandioca posta indústria. A moagem pouco aumentou na semana passada e no mês a queda é de 25%. Consequentemente, uma forte ociosidade na indústria de fécula. A demanda mais aquecida também pelos derivados, fécula é o mercado mais ativo, que resultou em uma diminuição de estoques de quase 9%. E assim, o preço médio da fécula FOB Indústria caiu 13,5% na última semana. Não foi diferente no mercado das farinhas. Farinha de mandioca fina, considerando a média CPEA, subiu 5,4% e no caso da farinha grossa, a alta foi de 5,7%. Então a gente tem observado de um lado uma oferta mais restrita da matéria-prima, que consequentemente tem afetado também a oferta dos derivados. No outro lado, nós temos uma demanda mais aquecida pelos derivados, e assim os preços vêm subindo ao longo de toda a cadeia. Vamos ver para essa semana para que lado o mercado vai, mas tudo indica que a oferta pouco deve se alterar e, consequentemente, podemos ter ainda mais um movimento de alta. E sobre isso eu volto a conversar com vocês na quarta-feira. Até lá! Obrigado, Felipe. Direto do CPE e a equipe do CPE também, nosso muito obrigado pela participação. Bom, nós temos também agora as notícias das commodities. Quem traz essas informações é o Maurício Berinello. Mercado de commodities, Gleidson. Maurício, boa tarde, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Você estava falando que tem um clima de quase feriado, né? O mercado não tem muitas novidades. Como é que está esse finalzinho de setembro? Então, Braga, tá bem paradinho, viu? Sendo bem sincero, assim, milho no Brasil parado, soja nem lá nem cá, o dólar parado, né? O petróleo até caindo um pouco aqui também, mas ele está dentro da mesma faixa de preço que ele está, sei lá Deus quanto tempo, mas desde o ano passado quase. Então, assim, nós estamos no mercado agora nos Estados Unidos. Me parece que o mercado está esperando mesmo a definição da safra, né? Ou seja, a qualidade, porque ela vem caindo semana a semana, já baixando para níveis bem até preocupantes no sentido do tamanho, né, da safra dos Estados Unidos, tanto de soja e de milho. O relatório do USDA sai, se eu não me engano, dia 12 agora, eu não sei se é dia 9 ou se é dia 12, que é o relatório de fato mais importante do ano, que sinaliza mesmo o tamanho da safra dos Estados Unidos. Lembrando que a colheita já começou, e ela não começou tão boa quanto se estimava. É bom que lembrar que há 2 meses atrás, 1 mês e meio, desculpe, se estimava que seria a melhor safra em termos de qualidade em 5, 6 anos, ela vem caindo, choveu pouco em agosto, está um calorão agora nos Estados Unidos, com temperaturas acima da média em todo o Corn Belt, então está muito, e é uma fase muito perigosa para temperaturas altas. Agora, agricultores sabem disso melhor que eu. Óbvio que isso não vai alterar a safra dos Estados Unidos no sentido de dizer que, nossa, vai vir muito ruim. Não, é um lance de qualidade mesmo agora. E principalmente, como a China ainda segue fora do mercado americano, a preocupação por lá, mais do que volume de safra, é preço mesmo e se vão conseguir vender. Porque do jeito que está até agora aqui, a situação dos Estados Unidos, do agricultor médio americano, é, para dizer o mínimo, preocupante. Lembrando que as duas lavouras, soja e milho, estão dando prejuízo nesse momento pelos preços de face. Inclusive, os agricultores americanos, norte-americanos, estão pedindo quase que socorro, né, para as autoridades do governo lá dos Estados Unidos. Agora, isso tudo, de alguma forma, eles já estão cobertos também, né? Porque lá funciona o seguro, funciona a trava, a produção já está bem já elaborada, por dizer assim, né? O que vem pela frente, eles já travaram. Ou ainda tem algumas falhas, alguma preocupação? Porque o sistema lá é totalmente diferente do que acontece aqui no Brasil, não, Maurício?
Exato, Braga. Eles têm algumas diferenças estruturais, né? O seguro safra, que o governo também auxilia, políticas de preço mínimo, a armazenagem, que eles têm uma área importante de armazenagem também, caso precise. Porém, independente da questão de seguro e tudo mais, nos atuais, supondo que tudo corra bem e que a safra escoa, né? Nos atuais preços de soja e de milho, eles estão embaixo d'água, eles estão tomando prejuízo, ponto. Né? E isso cria uma pressão, que eu já venho falando, inclusive, disso desde o final do ano passado. Eu tenho uma opinião, mais do que qualquer outra coisa, e vale menos que uma nota de R$3, né? De que as áreas plantadas no ano que vem nos Estados Unidos estão ameaçadas, o tamanho da área, porque o agricultor americano provavelmente vai reduzir a área plantada. Não estou dizendo reduzir muito, mas provavelmente nós não teremos se continuar a pressão de preços e de situação de dificuldade logística que a gente está tendo agora para venda e distribuição, né, embarque dessa soja e tudo mais, a gente tem problemas óbvios para o ano que vem, porque se o cara toma prejuízo 2 anos seguidos, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, ele tem a hipótese de, inclusive, virar parte da área para floresta, que o governo acaba pagando uma grana. Tem vários recursos que eles podem usar. Então, assim, lembrando, a safra desse ano é posta, não tem o que fazer. Ela vai vir numa qualidade inferior do que se esperava, isso deve reduzir um pouco o tamanho da safra, isso deve reduzir um pouco os estoques também, por causa da redução da qualidade média da safra, mas o meu ponto mesmo ainda segue mantido, que eu falei já há muito tempo, que eu espero para o ano que vem o início de um grande ciclo de alta de commodities, e eu tenho a leve impressão de que um dos componentes do que vem por aí é provavelmente um aperto maior no tamanho da área plantada nos Estados Unidos para o ano que vem. Quer dizer que esse novo ciclo que você fala de alta das commodities passa por essa seca, por esses problemas climáticos também que estão sendo registrados, prejuízos dos americanos. Quer dizer que oportunidade para o Brasil aí, né? Se tudo correr bem, as cotações da soja aqui no Brasil tem uma tendência de alta. Essa nova alta que você está falando, esse novo ciclo, está incluindo essa questão do clima lá nos Estados Unidos, é isso? Tá, porque tá tudo junto, né, Braga? A gente não vive numa ilha, né? O mercado de soja, eu sempre brinco com as pessoas, mas não é uma brincadeira. O mercado de soja é um mercado só, o mercado de milho é um mercado só. Ou seja, é o mundo que produz milho, é o mundo, os lugares que produzem soja. Então tudo é interconectado, né? Se você tem, por exemplo, uma questão de seca nos Estados Unidos agora, que teve em agosto, bem na fase mais importante, as chuvas abaixo da média. E agora, na hora da maturação do grão, né? Você tem um calor acima do esperado, isso também afeta. Isso vai criar, isso somado à China que não vem às compras, somado a seu segundo ou terceiro ano que os Estados Unidos estão trabalhando com preços abaixo do custo médio do produtor americano, né? Isso também torna o seguro mais caro ao longo do tempo, porque a sinistralidade sobe, portanto o seguro também fica mais caro, né? Isso somando a tudo isso, você tem agora a hipótese de acontecer, e é o que eu espero, no segundo semestre de 2026, ao final do segundo semestre, uma retomada do ciclo econômico global, o que passa a aumentar a demanda por grãos. Isso vai sendo desenhado junto de um momento onde o produtor agrícola médio, inclusive o brasileiro, né? Porque mesmo no Brasil, se você pegar a lavoura de soja esse ano, não foi uma lavoura lucrativa, do ano que vem provavelmente vai muito, pelo menos não. E a do ano que vem com custos mais altos, também vai ser uma safra bem desafiadora do ponto de vista de lucro para quem não faz nada, quem não faz as suas devidas defesas e quem não cuida dos seus custos, né? Então isso se desenha numa potencial redução de oferta no mercado, porque quando você tem uma redução estrutural da lucratividade por anos consecutivos, o produtor de qualquer lugar começa a imaginar fazer o seguinte: por que eu vou plantar tanto então? Estou me lascando aqui. E esse pensamento não é do agricultor brasileiro, pequeno, médio ou grande, é do mundo inteiro. Quando você tem dificuldade de escoamento por bom preço, do que quer que seja, por anos consecutivos, você começa a reduzir a oferta. É normal isso acontecer, isso faz parte do ciclo. Inclusive o ciclo da pecuária mostra bem isso para a gente. A partir do ano... E detalhe, nós estamos agora no mercado bastante lento. Mundialmente falando, o nível de demanda está baixo. Então, quando você tem um crunch de oferta, que é o que eu acho que vai acontecer, somado a uma economia que eu espero que no final do ano que vem comece a retomar globalmente, você tem novamente uma distorção onde a demanda passa a acelerar numa velocidade acima da oferta. E isso provavelmente inicia-se um super ciclo, a gente chama um ciclo, na verdade, de alta de commodities. Um ciclo de commodities dura em média de 4 a 5 anos, entre o fundo e o topo e voltando ao fundo. Então, isso se acontecer do jeito que eu espero que aconteça, projeta 27 e 28 como anos muito bons para grãos, né? 29 mais ou menos, 30 e 31. Olha, 2031, estou falando já, hein? Como um ano potencialmente ruim.
Quer dizer que você está falando dos próximos 5 anos, É, pode durar até 5 anos. Ah, tá, mas isso é uma boa notícia, talvez seja a manchete, o destaque de hoje, né? O Maurício Bellinello, inclusive o próprio Leandro Moura está falando aqui, mandando um abraço para você, né? O Leandro olha, Moura não Leandrão. deixou a cidade, né? Ele falou, poxa vida, as análises do Maurício Bellinello, né, são assim, pontuais, né? São bem importantes para a programação. Agora, 5 anos, tá? Mas aí, quem está nos acompanhando, vendo tudo isso daí, você esperar esse ciclo de alta chegar, né? O que eu vou Não, fazer? Aí entra o Maurício Bellinello isso, falando, não digo traçando alternativas, estratégias para cada um, né? Mas isso. falando sobre os possíveis caminhos, né? Os possíveis caminhos para garantir essa alta também, né, Maurício? Exato, Braga. Porque assim, é bom lembrar que o mercado trabalha em ciclos, né? Qualquer mercado. Soja, commodities como um todo, mercado de ações, dólar, todo mundo trabalha em ciclos, tá? A gente teve, por exemplo, Braga, um último grande ciclo de alta, ele começa em 2009, né? Lá depois da crise de 2008, e eu tô falando de commodities, falando de soja. E ele vai de 2009, 2010, subindo até 2012. E aí ele vai caindo até 2015. Aí ele volta a subir até 2017, foi o menor ciclo de todos. Volta a cair em 2019, volta a subir em 2020, né, no início do Covid ali, volta a cair em 2025. São ciclos de 5 anos, de 4 a 5 anos na média. Então, o que se espera é que se essa média, detalhe, eu estou construindo isso, não é algo escrito em pedra, né? Eu estou desenhando, inclusive, que o próximo ciclo está se desenhando exatamente porque durante as fases de fundo de ciclo é onde normalmente a oferta começa a ter problemas para se manter. Porque como a lucratividade cai, o grande produtor, os grandes volumes produzidos passam a ter dificuldade para continuar crescendo. É importante lembrar que a demanda pelos principais grãos, soja, milho, trigo e arroz, são demandas constantemente crescentes. Ou seja, a demanda por esses ativos ao longo do tempo só cresce, porque a população global segue crescendo e o nível de renda das populações, especialmente em países como Paquistão, Índia, China e alguns países do norte da África, o nível de renda está subindo. E quando o nível de renda sobe, o nível de consumo, enquanto um sobe, dobra, por exemplo, se o nível de renda sobe 20%, esses são os números aproximados, né? Se estima que o nível de consumo dobra. Então, é isso. Como o nível de consumo global, por tudo, está subindo, segue subindo, o nível de demanda também vai continuar subindo, certo? Porém, nesse momento, em momentos de ciclo de baixa, que é o que aconteceu, por exemplo, em 2018 e 2019, que aconteceu, por exemplo, em 2014 e 2015 e agora em 2025 e início de 26. O que se espera é que aí, quando a economia volta a acelerar, dinheiro volta a ter normal, o crédito volta a circular, as pessoas voltam a consumir tudo. Só que a oferta dos grãos, e estou falando dos grãos, isso vale para qualquer coisa, a oferta dos grãos fica restringida, porque ninguém quer implantar mais ou aumentar a área plantada porque o preço estava ruim. E exatamente por esse descompasso entre a demanda acelerar primeiro do que a oferta, normalmente leva anos até que oferta e demanda voltem a alinhar. Tá certo. Bom, Maurício, eu vou só explorar um pouquinho a tua participação, porque realmente né, é uma boa notícia nesse sentido. Agora, aqui para o Brasil, no ano que vem, lógico, o produtor né, vai surfar, aquele que puder aproveitar, vai fazer as travas, utilizar as ferramentas aí para poder não perder dinheiro. O ano que vem nós temos um ano de eleições, né, política no foco. E o dólar também no foco das atenções. Essas duas variáveis podem influenciar nos preços, formação de preços ou comercialização aqui no Brasil. Dólar, né? De olho nos Estados Unidos, de olho também na política aqui no Brasil, ou nada disso interfere no mercado como um todo. Né? Eleições e dólar ano que vem. Vamos lá. Eleições no Brasil, de forma geral, elas causam volatilidade nos preços, tá? Eu não me recordo de nenhuma eleição, nenhuma, desde a redemocratização, estudando, eu não opero desde esse momento, eu opero desde 2002, eu já peguei 6 eleições dentro do mercado, né? As eleições normalmente geram volatilidade apenas. O mercado brasileiro ele é um mercado considerado pequeno e lateral globalmente. Portanto, quem manda, como a gente gosta de brincar, é a matriz, os Estados Unidos. O que acontece lá pauta o que acontece no mundo inteiro.
tá? E o Brasil está incluído nisso. Nesse sentido, o Brasil não é dono do seu próprio mercado, por mais que as pessoas não gostem de ouvir isso, é a máxima verdade que eu posso dizer do que me acontece, né? Então, como o Brasil não é dono do seu próprio mercado, o que acontece lá fora é o que importa. Então, aqui, a partir de maio, principalmente, a partir de que as primeiras pesquisas minimamente confiáveis passem a surgir, e detalhe, que mostrem alguma potencial mudança ali fora do radar, né? A gente pode esperar por alguma volatilidade. Eu, pessoalmente, não espero por ela, sendo bem sincero. Não vejo nenhum cenário para 2026, por enquanto, que possa acarretar algum tipo de pressão fora do normal. Essa é a minha opinião nesse momento. No dólar, especificamente falando, que tem tudo a ver com mercados, principalmente soja, trigo e café, no Brasil, a gente está agora dentro de um ciclo de queda no dólar. Lembrando que eu falei para vocês da soja, o mesmo vale para o dólar, também tem ciclos, né? A alta do dólar começa nesse último grande ciclo lá em 2023 e vai subindo até o início de 23, até o final de 24. E ele está caindo nesse momento. Eu até acho que ainda, lembrando, o dólar como um ativo, ele é igual a soja. Ele é vendido e comprado no mundo inteiro e o fornecedor são os Estados Unidos. Então, ele tem oferta e demanda também, como todo o ativo do mundo. Eu ainda acho que até o meio do ano que vem a gente tem uma hipótese do dólar seguir pressionado para queda. Isso supondo que nada da situação geopolítica se agrave para além do que a gente está vendo hoje. Porque, obviamente, se estourar uma guerra não sei aonde, a gente pode ter dificuldade. Mas, eu até comentei isso com o João na semana passada e acho que na semana retrasada. Eu ainda espero, para esse ano ainda, um repique no dólar, ou seja, um movimento de alta no dólar, mas só como uma respirada da queda gigante de 6,30 para 5,30. Eu não espero uma reversão, eu acho que a gente vai ver o dólar mais ou menos por aqui, daqui até o meio do ano que vem, Braga. Certo. Maurício, só tenho a te agradecer mais uma vez, boa semana para você, né? Sempre informações assim preciosas, né? Preciosíssimas, né? Muita gente curte aqui, fala, ô, Maurício Belinello está dominando tudo, né? Quase tudo, né? Quase tudo, né, Maurício? É isso aí. Grande abraço para você. Obrigado, boa semana, tá bom? Eu que agradeço, Braga. Sempre um prazer e um privilégio estar aqui com vocês e com esses agricultores que eu gosto tanto de conversar. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima semana. Igualmente para você também. Bom, vamos aproveitar, vamos também às notícias do café. Daqui a pouquinho tem o recado do João Batista Olive. Vamos às notícias do café, Gleidson. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Começando pelas negociações na Bolsa de Londres, encerradas, pressionada a cotação mais curta, novembro, assim como demais posições em Londres, mas na tela a gente destaca vencimento mais curto, a 4.176 dólares por tonelada, 0,14% para o novembro. Agora, na Bolsa de Nova York, dezembro recua 1,35% a 372,93. Demais posições, vamos acompanhar também. A café em todas elas recua na Bolsa de Nova York, dezembro 372,05, 1,59 de queda, março 355,70, 0,89 de queda, maio 343,85, 0,43 de queda, o julho é 332,10, 0,21% de queda. A P3, negociações com sacas em dólares, o março a 4 dólares 45 mais 25, queda de 0,45%. Portanto, o mercado segue atento ao clima e também à safra que vem, principalmente com o Conilon no Vietnã. Bom, agora um recado do João Batista Olive com relação a algumas mudanças que em breve a gente vai ter aqui na programação do Tempo e Dinheiro, principalmente a partir da próxima quarta-feira. Antes do mercado de pecuária, as informações, a observação que é feita pelo João Batista Olive a respeito dessas mudanças. Vamos lá, Gleidson. Comunicado Tempo e Dinheiro. Novos horários, novas informações, maior cobertura. A partir desta quarta-feira, 1º de outubro, o Tempo e Dinheiro terá nova programação com formatos e horários atualizados. Nosso objetivo é simples: entregar a informação primeiro, na hora certa, no momento em que ela acontece.
A nova programação já se inicia nesta quarta-feira com as matérias sendo publicadas logo pela manhã. Manteremos o ao vivo das notícias da soja com o Vlamir Brandalize às 13 horas, horário de Brasília, como já é tradicional. Na programação da tarde acompanharemos o fechamento do mercado para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Tempo e dinheiro na defesa do agro, ao lado do produtor rural. Essas mudanças ocorrem a partir da próxima quarta-feira, dia 1º. Fique atento e continue nos prestigiando. Agora vamos às notícias da pecuária, Gleidson. Vamos lá. Última semana, última segunda-feira do mês de setembro, o mercado segue pressionado, principalmente pela entrada de animais e confinamento, animais próprios nas linhas de abate por boa parte das indústrias Brasil afora, ou pela indústria Brasil afora. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento, negociações até apontando o lado positivo, arroba negociada para o setembro, 304,90, 0,38 de alta, outubro a 307,60, 0,36 de alta, novembro R$319, sobe 0,57%, arroba para dezembro 324,35, 0,42 de alta. Isso lá na B3. No mercado físico, hoje, a Scott Consultoria apontou 4 praças em queda, uma subiu entre 32, sendo que a referência de São Paulo, Barreto Araçatuba, permaneceu estável, R$300 mais 50 centavos, arroba a prazo. Rio de Janeiro, a média do estado, 295,50, boi comum a prazo já descontado. Norte do MT, R$200, aliás, 290,50, a região sudoeste do MT, 283,50. Mais 4 praças, Gleidson. Na sequência, nós temos 288,50 em Cuiabá, sudeste do MT 288,50, região sudeste de Rondônia, R$269, Alagoas, 290,50. Vamos direto ao CPE, vamos saber com o Thiago Bernardino o que está acontecendo no mercado, expectativas para o mês de outubro. Olá, boa tarde, Thiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, 29 de setembro, segunda-feira, iniciando mais uma semana com o Boletim Pecuário. Mercado esse que encerrou a semana realmente pressionado, patamares entre R$300 e R$305, indicador CPEA Exalc fechando a 302,95, mercado futuro ao redor dos seus 303, 304. E iniciando essa semana, de certa maneira, um pouco mais valorizado. O mercado futuro aí já, hoje pela manhã até a hora do almoço, 304,70, 60, 304,80, sinalizando um pouco de valorização em relação ao que fechou na sexta-feira. Motivado, sim, obviamente, pela virada do mês, expectativa aí de uma escala menor aí por parte da indústria, já formatando, obviamente, escalas aí para o final do ano e para vendas para o mercado externo, somado a um volume menor de gado contratado. Os números de contratos realmente vêm diminuindo nas últimas semanas, mas ainda sendo muito significativo para a garantia de escala da indústria frigorífica. É um mercado que ele deve se firmar no seu patamar, como a gente disse, entre R$305 e R$303, muito estimulado. Obviamente, fechado de mês, a gente tem uma pressão natural, mas esse começo aí, na primeira semana do mês de outubro, pode dar uma oxigenada na demanda. Amanhã, provavelmente terça, quarta-feira, com maior liquidez, a gente volta com mais informação sobre esse mercado pecuário do mês de setembro. Grande abraço a todos e ótima semana. Obrigado igualmente a toda a equipe aí do CPE, Thiago. Vamos ao Iberville Neto, direto de Bebedouro. Boa tarde, Iberville. Olá, o mercado do boi gordo terminou a última semana no mesmo ritmo que vinha sendo observado, então a gente continua observando um cenário de programações de abate em geral relativamente confortáveis, pensando nas indústrias maiores, que são programações feitas com animais a termo, de confinamentos próprios, mas um volume decrescente observado no mercado spot. Então a oferta de gado ali no mercado físico, efetivamente, ela tem sido restrita. Isso tem utilizado, tem reduzido as escalas em algumas situações. Então, nós temos dois cenários. Nós temos essas programações maiores
geradas, oriundas dessas parcerias e estratégias, e nós temos no mercado físico uma oferta que está enxuta, tá? Então, no mercado ali do dia a dia, no spot. Expectativas agora são de melhoria do escoamento no mercado doméstico devido ao início de mês. Isso deve colaborar com uma demanda maior, principalmente das indústrias menores, que por sua vez são as que menos têm essas estratégias, então isso pode dar uma sustentação maior para o mercado. E paralelamente a isso, nós vamos acompanhando os dados de exportação, que nos dados parciais de setembro eles vinham apontando para um recorde se forem mantidos. Então a gente está falando de exportações indo muito bem, mercado doméstico provavelmente melhorando, e do lado da necessidade de gado, uma parte dessa necessidade suprida com estratégias por parte das indústrias maiores, e as indústrias menores provavelmente vão ter mais necessidade por gado nesses próximos dias. E uma oferta de gado que, no cenário atual, na maior parte das regiões, está restrita pensando no mercado spot. Vamos acompanhando, mas é possível que a gente observe o mercado um pouco mais firme nesses próximos dias. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Boa tarde a você e a todos que estiveram conosco. Mais uma vez, meu muito obrigado. Nossas informações estão nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Como sempre, eu convido, vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A partir da próxima quarta-feira, dia 1º, nós teremos mudanças na programação, portanto, fique atento, haverá uma programação específica para você que já é associado. Se você não é associado, está aí o telefone do João Batista Olive, fazendo convite, né? O 19998132915. Faça parte desse seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, um ótimo início de semana. A equipe do Tempo e Dinheiro em Campinas, Davi da Luz, Charles Alcântara, também nosso Gleidson Ricardo, João Batista Olive, que está lá nos acompanhando também. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde e até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.